E aí, meu amigo Jordan? Cara, hoje tu já sabe do que a gente vai falar, mas tu não sabe que esse é um dos principais dilemas do meu dia a dia hoje, tu acredita? Não, sério? É sério, papo reto, Nossa, porque hoje a ideia é a gente falar de como começar ou o início de carreira na TI em 2025. é sério que isso faz parte do teu dia a dia? Faz, Cara, faz tu é parte. muito ator, meu. A gente tava falando dessa pauta aqui antes aqui, tu não abriu essa pra mim. Aquele nosso acordo de Ah, só discutir a pauta e quando a gente tá gravando, tu tá eu levando a sério. Gostei. tô, claro, é o tempero da relação, né? A gente falou de tempero mais cedo, Exato, a gente falou é que a o que gente tem mantém que. A interessante. gente falou que não é que a gente tem que apimentar a relação, a gente tem que lembrar que enquanto a nossa relação é boa e continuar temperando ela pra seguir sempre no auge. Esse é o Exato. segredo, né? Tá, cara, mas me conta, por que que isso faz parte do teu dia a dia? Cara, por que que eu penso muito nessa questão de carreira iniciando no mercado que a gente tem hoje, né? Primeiro, puxando um pouco do que a gente falou no último episódio, né? Tá tudo muito diferente com a chegada da IA generativa, né? Então a gente trouxe até as questões ali de, pô, como que o nosso processo de aprendizagem tem mudado com a chegada da IA. E dentro do meu time hoje eu tenho duas pessoas que estão começando na carreira. Então elas têm menos de um ano de TI, por exemplo. E aí eu tenho, toda vez que eu penso assim sobre que tipo de dica que eu posso dar, como é que eu posso ajudar eles, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquilo que a gente falou. O dev hoje em dia tem que usar a IA generativa para potencializar a sua performance. Só que no início de carreira é muito sensível tu chegar pro cara e falar assim, ó, usa IA, porque o cara precisa entender o que está sendo construído e ele precisa aprender ali o conceito de lógica, aprender a programar, escrever uma função errada, dar errado, ele tem que ir ali, ele tem que entender, debugar, ajustar. Só que como é que eu digo pro cara, use e aprenda, sendo que o negócio é no automático e atrofia o cérebro dependendo da maneira, sabe? Real. Porque na Então, real esse é um dos maiores é um dilemas. dilema grande, cara. Porque, tipo assim, se tem uma coisa que a gente pode concluir sobre a IA e até trazendo insights de outras pessoas e até de outras áreas em si, é que mesmo a IA ajudando a gente a aprender mais, a gente consegue, tipo, aprender mais, a gente consegue, tipo, fazer coisas a mais que a gente fazia antes. É inevitável o lance da gente, entre mil aspas, estar ficando mais burro e atrofiando nosso cérebro de alguma maneira. Uhum. Mesmo que eu consiga fazer mais coisas e aprender mais, tu não tá de fato aprendendo, porque aprender algo é repetição e tempo, né? Então, com a IA generativa agora, a gente pula algumas etapas. Então, em alguma instância, mesmo que a gente faça mais coisas e de fato consuma mais coisas, não somente aprenda e esteja exposto a mais coisas, não somente a gente está aprendendo, né? Mas esse dilema, especialmente sobre iniciando na carreira de TI em 2025, cara, eu não tinha parado pra pensar nessa questão, mas a gente vê muita gente falando sobre isso, porque eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que sempre foi difícil tu iniciar na carreira em TI. A gente tá falando de TI aqui, mas acho que é inevitável que a gente vai puxar sardinha e falar mais sobre o universo do desenvolvimento. Então, não vamos falar especificamente sobre que, cara, tem infinito. Tem questão de suporte, questão de redes, tem vaga pra tudo isso. Mas o que a gente vai. Não é que a gente vai ficar fechado a falar só sobre isso, mas é o que a gente tem entendimento e vivência, né? É o nosso dia a dia, né? Exato. Mas assim, cara, fazendo um paralelo a gente, 2015, 2016. Naquela época já era extremamente impossível. Impossível não, mas já era extremamente difícil tu conseguir uma vaga de estágio, que é em geral de júnior. A galera queria experiência naquela época pra tu ser estagiário, o que era muito complicado. Então, tipo, a minha primeira experiência foi como suporte, porque, tipo, pô, eu queria trabalhar na área de TI, já era técnico de informática, mas ninguém mais estava como desenvolvedor, nem te chamavam pra entrevista, porque, pô, tinha que ter experiência pra estagiário. Não tô dizendo que eu concordo com isso, apenas fatos e as coisas como elas são. Não tô fazendo juízo de valor se eu acho certo ou errado, mas eu acho errado. Mas é com as coisas como elas são, e elas ainda são assim hoje, e no meu ponto de vista elas pioraram, assim, sendo bem sincero. Por quê? Porque eu acho que a gente viveu uma bolha, especificamente durante e início do pós-pandemia, porque a bolha deu uma estourada. O que eu quero dizer com bolha estourada? Era, tipo assim, na minha época, quando eu digo minha época, não é papo de velho, e sim na minha época, e inclusive isso é a mesma época do Georges, é aquela época, quando eu digo minha época, que eu quero dizer, começando na carreira, aquela pessoa que tá ali
começando a estudar, seja faculdade, seja por conta, enfim, tá começando a estudar, e tu não tem perspectiva, tu tem perspectiva de conseguir entrar na área, mas tu não sabe como, porque é tudo muito obscuro. E naquela época já era muito difícil, né? E sempre teve aquele hype de, meu Deus, vai ganhar R$ 1 milhão e tem 1 milhão de vagas, e pipipopopó. E, cara, durante a pandemia, ali 2020, e o final do pós-pandemia, que no final, 2020, final de 21 e início de 22, teve um boom de vagas e de salários astronômicos. E aí isso tem milhões de fatores, a gente pode falar sobre eles num outro episódio, mas tem milhões de fatores disso ter acontecido. Mas o lance, eu tô falando tudo isso para falar da bolha. O que aconteceu? Se criou muito mais esse falatório em cima, tipo, meu Deus, tem milhões de vagas, e realmente naquela época tinham. Não que não tem, ainda tem, mas já vamos chegar lá também. E também sobre salários absurdos. O que aconteceu? Muita gente queria entrar na área, seja de pessoas mais novas que viu ali uma oportunidade de mudança de vida e dado a facilidade que aquilo era vendido, né? Não sei se tu tinha essa sensação, mas eu me perdi de quantas pessoas aqui, tipo, tipo, da cidade, que eram, tipo, pessoas conhecidas, não que eram meus amigos. Tive amigos próximos, mas, tipo, pessoas que nunca conversaram comigo, que me chamavam pedindo dicas, porque sabiam que eu trabalhava com isso, tipo, uma maneira de o que eu estudo, o que eu faço, me indica, enfim, sabe? Me indica pro teu trabalho. Cara, recebi várias mensagens assim, acredito que tu também. E, cara, naquela época já era difícil. E aí, outro efeito que eu vi também da bolha era a galera fazendo transição de carreira. Então, galera que Hum. trabalhava em outras áreas, que não era mais tão jovem, digamos assim, que não era. Quando eu quero dizer jovem, não que o cara não que a pessoa é velha, mas que eu digo que não é a primeira experiência profissional dela e nem a opção de carreira, sabe? Que a pessoa já fez. Não é o início de carreira, né? Isso, Uma transição de carreira. isso, já, tipo, quando eu vejo já era formado em outra área, já tinha anos de experiência em outra área, já era um pai de família, uma mãe de família, e tava fazendo a transição para aquilo ali. E aí eu sinto que essa bolha estourou, então hoje a realidade do mercado é um pouco diferente. E plus, para ajudar tudo isso, a gente tem a IA generativa, que mudou completamente o jeito que o aprendizado acontece. E, cara, eu não sei exatamente o que eu diria de dica para alguém em 2025, porque a única coisa que eu consigo fazer, a gente até falou sobre isso com o Valdemar, aquele dia naquele outro episódio. Ó, check, a gente sempre menciona o Valdemar e o Ionic nos episódios. Não, Xamarin. Xamarin, exato. A Ionic é outra bosta. Aí, falta só o Xamarin agora, mas a gente vai dar um jeito de encaixar ele aí. E no Velho Testamento tinha o tio Tio Paulo, né? Paulo, exato. Tu tá meio tio Paulo com essa touca aí. Aí, cara, é que, cara, eu só consigo agradecer por não ser júnior ou estagiário nesse momento, sabe? Porque tá tenso. Mas assim, Georges, os caras, tu diz que tem júnior, estagiário no teu time, assim, que tem convence no dia a dia. Eu, infelizmente, não tenho. No meu time, acho que a pessoa que tem menos experiência do meu time, se não me engano, acho que é desenvolvedor pleno. Então eu não tenho mais contato, assim, com. Contato que eu digo direto, né? Profissionalmente com pessoas Uhum. júniors ou estagiários. Então eu não tenho mais contato com pessoas que estão nesse aprendizado, nessa fase. Cara, o que tu recomenda? Antes de tudo, não é nem o que tu recomenda pra eles. Quais que são os problemas que eles têm e dúvidas que eles têm no dia a dia? Por que eu te pergunto isso? Porque eu lembro que quando a gente começou, a dúvida que eu tinha era, às vezes eu não sabia o que pesquisar quando eu tinha um problema, sabe? Tipo, eu queria fazer, eu lembro um caso real. Eu e tu lá, quando a gente trabalhava junto, inclusive tava falando pra vocês que era muito difícil conseguir uma vaga de estágio. A primeira que eu consegui ter entrado no mercado foi graças a esse cara aí. Ele confiou em mim e abriu uma porta pra mim. Então, cara, eu sou eternamente grato a tu. Mas, mano, pegar um caso real. Eu lembro quando a gente trabalhava junto lá, que teve uma tarefa que a gente tinha que fazer, que era, tipo, fazer campos dinâmicos. Então, tipo assim, a gente tinha um formulário em jQuery e a gente, tipo, digamos que aquele formulário tinha 4 campos texto, né? E aí queria que sempre que ele clicasse no campo mais, ele replicasse numa div embaixo os 4 campos e isso, né, até o infinito. Não sei se tu lembra disso. E aí, cara, eu lembro que naquela época, qual que foi a dúvida que eu tinha? Era muito claro o que precisava fazer, e claro no sentido, tipo assim, era claro o resultado final que a galera que o produto tinha que executar.
Mas a implementação técnica, eu não sabia nem o que pesquisar pra fazer aquilo ali. Hoje, o cara com uma LLM, eu consigo imaginar. O cara, tipo, eu quero fazer um formulário disso, e ele vai ter uma luz. Naquela época, eu não sabia o que pesquisar. Eu não sabia que, tipo, no final lá, se não me engano, um jQuery, um append no seletor lá e tudo acontecia. Mas, cara, eu não sabia como pesquisar aquilo ali. Eu lembro que tu me ajudou. Cara, eu falei demais, perdão. Ah, como é que é esse dia a dia? Antes de tu dizer o que tu recomenda pros caras, quais que são os problemas que eles têm ou que eles te relatam, assim? Eu acho que o cenário ele é um pouco diferente assim, né, do que a gente tinha lá, porque hoje a gente tem uma estrutura ou uma separação muito mais bem definida, né? Então, lá naquela nossa época, a gente tinha o PHP embolado com o seu jQuery, embolado com o seu JavaScript, no meio de um HTML com um monte de CSS lá, tudo embolado e era difícil de entender, assim, aonde que estava cada coisa. A gente nem falava de back-end, front-end, lembra? A gente não tinha essa visão dessa divisão, né? De, olha, parte visual e Eu parte lembro que conceitual do quando a sistema, gente né? via artigo ou podcast sobre isso, a gente tá falando de 2015, 2016, a gente não conseguia entender, lembra? Tipo, tá, mas tipo assim, quando a galera falava back-end, front-end, a sensação que dava, tá, então tem um cara, tá todo mundo mexendo no mesmo repositório, mas esse cara que ele mexe só no HTML, ele ignora o resto, a gente ficava nessa discussão, né, porque, tipo, não fazia sentido, né, aquilo ali. Tinha o famoso MVC, lembra? Exato, eu Que lembro disso daí aí. era lá, era o mais perto de ter uma separação, assim, de responsabilidades, né? Então acho que isso é uma coisa que dificultava lá naquela época da gente entender, né, um pouco das coisas. Hoje, sendo muito mais dividido isso daqui, é mais simples de alguém começando a te explicar, porque ele vai entender num contexto ali de que o visual é a parte de front-end e a parte mais por baixo do capô, né, lógica ali vai ser o back-end. Então aí já facilita muito e restringe muito tipo de dúvida, problemas, porque vai ser bem separadinho, bem especializado cada uma das coisas, né? E a outra diferença que eu vejo, assim, é nessa questão de processo, né? Hoje tu não vai mais pesquisar, de fato, ali, né? Então, ou tu já vai estar com um chat integrado na tua IDE que tu vai pedindo assim, olha, eu quero que tu crie um campo texto para mim. Ou que nem ali, né, lá no jQuery que a gente suava sangue para fazer um botãozinho de mais que replica Hum, campo, hoje tu vai dizer assim, olha, eu quero que nessa página aqui tu crie um campo replicável, que ao clicar mais eu vou criar N cópias desse campo aqui. E deu, tá criado. uhum, Então é muito mais direto ao ponto do que a gente tinha, né? Antes era curso do Gustavo Guanabara, exato. Slack Mas Overflow, aí, né? tu O concorda Stack comigo que, tipo, Overflow, naquela tudo época, mais. a gente se matou, mas a gente entendeu o que tava acontecendo. Hoje, o cara que é Exato. estagiário júnior, se ele pediu pra fazer aquilo ali. Não, Inês, a gente nem precisa botar estagiário júnior, a gente como sênior. Se é uma coisa que a gente não domina e pede pra IA fazer e tu meio que foi só na vibe do vibe coding ali, tu também não sabe o que aconteceu, se Uhum. só aconteceu, sabe? Não, e isso a gente tá falando assim de estagiários, júniors da área de TI, mas hoje tem gente que não tem conhecimento nenhum sobre programação de outras áreas construindo coisas com programação, né? Exato. Que nem a gente citou ali no próprio episódio do Vibe Coding, né? Então é uma mudança muito grande, né? E aí, puxando o que tu perguntou de o que que eu dou de dica pra eles, assim, e tento ah, trazer um pouco de luz, assim, da minha experiência mais no pelo, né? É Do assim, pelo, cara, coisa de gaúcho. no pelo. E é que assim, tudo não é nem preto e nem branco, né? Eu acredito ali numa área cinza. Que é claro, tu tem que usar, porque tu tem que te habituar, porque vai te tornar mais performático, vai te fazer chegar numa solução muito mais rápido do que tu chegaria se não tivesse. Mas também eu acho que não pode ser aquela coisa pra tudo. Aquela coisa que é tab, 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 cego e não vê e não entende, ou pedir alguma coisa pro chat, nem minimamente olhar o que está sendo pedido e entendendo o que está sendo gerado ou sugerido ali, sabe? Então, o que eu passo para eles é basicamente assim: usem. Acho que não sei se 100% do tempo é o ideal, acho que tem momentos que vale a pena tentar se desafiar de, vou criar essa função que seja manualmente para ver onde é que eu chego, ou sei lá, qualquer coisa, gerar um código e ir lá escrever o teste na mão sem gerar o teste automatizado.
Pra tu ter essa prática do erro humano, sabe? Eu acho que quando a gente erra ali, a gente aprende muito. Então, pô, quando eu vou lá, crio uma função e errei uma parte da lógica, errei uma condição, errei uma lógica mesmo que seja de AND ou OR lá, Uhum, sabe? É no erro que tu vai entender e que principalmente eu acho que tu aprende muito quando a gente tá debugando atrás do erro. uhum, Então a gente tá entendendo o fluxo, a gente tá entendendo onde é que tá parando, sabe? Tu tá compreendendo o fluxo daquilo ali. Então eu sempre doutrino eles ok, usa, gera, mas tenta entender o que está sendo gerado, sabe? Lê o código, entende o fluxo. Quando tu entendeu aquilo que está sendo proposto, que tu consegue minimamente ser crítico naquilo ali, aí beleza, aí aceita, aí joga pro código, aí testa. Ou vê a sugestão e tenta replicar, tipo, pega um norte, um uhum. caminho e tenta replicar manualmente, sabe? Mas, cara, é um dilema, porque isso vem pra te trazer eficiência, mas eficiência pra aprender é meio controverso, sabe? Porque aprender leva tempo, é repetição, é prática, sabe? Exato. Então E- é eu conflitante. tenho uma opinião muito radical, tá? E até essa seria a minha primeira dica. Assim, pro cara que quer ser profissional de TI em 2025. É sério, eu vou tomar muita pedrada agora, eu sei, mas, cara, é a minha opinião. Eu acho, na minha opinião, Jordan, que nesse momento, mais do que nunca, é extremamente importante tu fazer faculdade de TI. Forte. Sabe por quê? E detalhe, não se tu quiser, é isso se tu quiser fazer coisas profissionais. Por quê? Na minha opinião, pro lugar que a gente tá indo, cada vez mais vai ser necessário. Detalhe, eu posso estar fazendo uma puta uma previsão errada aqui e tá indo muito contra a maré. Mas a sensação que eu tenho é, cada vez vai ser mais importante alguém que saiba as coisas que tá fazendo. Que foi a nossa vida inteira como dev antes da IA. E só que eu acho que caras que sabem o que estão fazendo, o que está acontecendo embaixo dos panos e sabem implementar algo na unha e entender aquele todo e tudo mais, vão ser cada vez mais raros e caros e necessários. E na minha opinião, eu acho que, beleza, claro, na faculdade não é necessário para tu aprender tudo, né? Tu pode fazer um curso, estudar por conta, enfim. Mas por que eu disse a faculdade? Cara, porque na faculdade tu vai ter uma obrigação, entre aspas. Porque, por exemplo, tem faculdades que, dependendo da matéria, tu pode ser que tu tenha que escrever, codar no papel, o que eu sou contra algumas instâncias, mas, cara, é uma prova que tu sabe implementar. Por exemplo, eu sei que na faculdade que a gente estudou, na época que a gente se formou, as primeiras matérias de programação eram no papel. Eu acho que hoje não é mais. Mas a questão, tipo assim, ó, a cadeira de programação lá do primeiro semestre, quando você vai codar, não tem autocomplete na IDE e você coda desconectado da internet. Então, tipo, a prova é desse jeito. Cara, se não tem autocomplete, não tá conectado à internet, ou tu sabe ou tu não sabe. Então eu sinto que hoje, cara, e eu sinto que cada vez mais as questões de fundamentos vão ser importantes. Então eu sinto que a faculdade hoje, o que sempre foi muito discriminada por muitos devs, inclusive eu tenho as minhas críticas também, obviamente, mas eu sinto que cada vez mais ela vai trazer esse diferencial. Eu não queria também estar aqui advogando em favor da faculdade, que ela é o diferencial e tudo mais, mas tu entendeu a ideia e o caminho que eu tô querendo seguir aqui? Faz sentido pra ti? Tá querendo vender graduação na Eu Unicinos, tô... né? Claramente. Matheus dá uma comissão. Mas tu entendeu o ponto que eu quero dizer? Tipo, Entendi, claro. coisas que um curso prático que seja um. Como é que é o nome daqueles cursos quando você faz uma aplicação? O que a galera faz, mano? Tipo, Pokédex da vida, como é que é o nome daquilo lá? Esqueci o nome. Projeto Não, prático. não, provavelmente tem um outro nome que a galera fala. Não é Hackathon, é outra coisa. Hackathon é outra coisa. É tipo. Tipo, semana do dev, não sei o que, o cara vai lá e faz tal coisa. Como é que é o nome disso aí? Tipo. Semana do Dev. Tá, é tipo assim, você vai fazer um curso, mano, a gente vai fazer uma aplicação XYZ. Aí tu vai lá no curso, aprende e aplica aquilo. Eu sinto que tu não tem essa base de fundamento, sabe? Claro que a faculdade tem seus Uhum. problemas, mas cada vez mais vai ser necessário a gente saber essas coisas, tá ligado? E não, eu tô trazendo aqui a faculdade como um exemplo, entendeu? Mas é justamente tu entender
como as coisas são feitas, entendeu? Cada vez mais vai ser necessário essas pessoas lá, porque o que eu vejo é, a IA não consegue substituir totalmente os devs, ela substitui algumas tarefas, mas esse papo de substituir 100% não vai. Essa eu bato na pedra forte. Essa não vai. E, cara, tu concorda comigo? Imagina a quantidade de aplicação que foi feita daqui a uns anos, ou a curto período mesmo, de pessoas que não são desenvolvedores, tem pessoas de outras áreas dando coisas, botando coisas no ar. E aí, de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Ou de um cara que foi júnior estagiário nessa época, fez tudo no Vibe Coding, ele chegou ali até o pleno sênior, porque esse era o mercado, e daqui a pouco o cara não sabe nem ler uma mensagem de erro, porque tudo ele faz plugado na IDE, tá ligado? Então eu vejo que como primeira dica que eu daria pra alguém é, cara, usa IA, porque a gente não pode ir contra a maré, né? Tu tem que dançar conforme a música que toca, o mercado, né? A gente não... As coisas são como elas são. Mas, cara, saiba os fundamentos, tá ligado? Tipo, eu posso não saber implementar do zero hoje, mas eu sei como faz um compilador. Eu já fiz um mal e porcamente. Um analisador léxico. Tu também já fez. Redes a gente também não sabe implementar do zero, mas a gente sabe como funciona, sabe a teoria disso. Então é disso que eu tô falando, sabe? Cada vez mais os fundamentos e as coisas, como elas funcionam, é importante, na minha opinião. Vai se fazer importante. Dada a quantidade de coisa que tá sendo feita aí no Vibe Coding maluco. Eu concordo em partes. Acho que sim, hoje, para mim, assim, é nítido. Acho que quem não é tão técnico talvez não sinta tanto isso, mas o quanto ter essa base faz diferença. Então, pô, a gente sabe, a gente usa no dia a dia as ferramentas de AI para gerar código. Não é mandei ali uma coisinha, fechei os olhos, aceitei e saiu funcionando. Tem muita coisa que tu gera uma primeira vez, não fica muito legal, tu tem que dar uma afinada, seja mexendo no código ou passar um prompt de afinamento, né? Uhum. Então a gente sabe que é importante ter essa base. Desde até para tu escrever algo mais preciso, para tu ser mais específico no que tu quer gerar. Então, pô, eu vou lá, eu vou saber o que que é para a construção do front-end, eu vou saber dar nuances, eu vou saber apontar até libs para resolver um específico problema daquele front-end ou alguma coisa de status code em comunicação HTTP que uma pessoa não técnica não vai saber, uma pessoa que está começando, que não tem a base, não sabe. Isso é um ponto. Acho que então isso é um diferencial, né, atualmente, assim, mas com a velocidade assim que a tecnologia ela está amadurecendo, eu acho que elas vão trazer algo muito mais abstrato, entendeu? Então, tipo, cada vez eu acho que vai ficando mais no code ou low code essa parte de geração, O que tu sabe? quer dizer é que, tipo assim, eu tô tipo aquele cara que no passado a gente sabia botar as coisas a nível de disco no cartão perfurado, depois ficou mais abstrato, e as coisas tendem cada vez mais ir nessa linha. Pode ser também que eu tô sendo meio saudosista e tal, mas eu não vejo, é que eu não consigo ver ainda esse game change de fato, tudo ficando tão abstrato, tipo, nos próximos, sei lá, 3 anos. Sendo bem honesto, sabe? Eu consigo imaginar a gente atingindo uma camada bem mais abstrata do que é hoje. Eu acho que já é bem abstrato, assim, mas acho que vai melhorar bastante. Acho que saber a base vai continuar sendo um diferencial sempre, né? Então, eu preciso saber o que rola por baixo. Se eu precisar botar a mão, eu preciso saber aonde botar a mão, o porquê, ou como corrigir. Então, acho que isso sempre vai ser um diferencial. Mas pensando em início de carreira, né, que é o nosso tema aqui, eu não sei ainda assim se eu tivesse dando conselhos para um eu mais novo entrando na carreira de TI agora, eu não sei se eu diria assim para entender essas bases de programação. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, entender o que que é um front-end, aprender um React, aprender um Node, um .NET, um back-end, um Não, quando eu API. falo de aprender base, é tipo assim, cara, tu vai lá estudar estruturas de dados, tá ligado? É disso que eu tô falando, entendeu? Uhum, mas exatamente, eu também não sei se eu iria para esse caminho, porque o que que eu acho, tá? O mercado hoje ele tem muito dev, muito dev. A partir de pleno, assim, tem Uhum. muito, 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 muito. Bom é outra história, E no né? Mas tem momento, bastante. não, tem muito. Bom é outra ideia.
Tem uns que se acham bom e que não são É, bom, tem uns que se acham que não são bons e são que, bons, tem que de tudo, né? profissãozinha que tem ego, né? Mas enfim, vamos lá. É, tem. Não, mas todas têm, todas Ah, mas têm, acho que a, eu a acho. nossa, olha, Eu acho que a bolha ali deu uma subida pra cabeça em algumas pessoas, de repente. exato. Acho que isso dificultou, assim. Mas se eu fosse começar, eu acho que eu não iria para esse caminho da programação de aplicações, de SaaS, de web, Tá, sabe? a pergunta Desse é, lado. o Luca tá com 17 anos, chega assim, pai, quero trabalhar com TI. O que que o pai diz pra ele? O que que eu diria, sinceramente, assim, se eu falasse isso há um tempo atrás, eu ia pensar assim, bah, é louco, mas agora eu diria para seguir e ir para um viés muito mais acadêmico da TI do que de um viés Ah, então tu tá profissional. comigo então, tá na faculdade. Tô, mas não tô. Tô na parte profissional da academia, assim, tipo, ir para centro de pesquisa, ir para centro de estudo, esse entrar em uma faculdade que tenha um apelo tecnológico, assim, de inovação, para estar na parte onde não é a ideia da IA generativa estar operacionalizando. É numa área mais tática, pode-se dizer, estratégica, de inovação da coisa. Então, eu vejo que é onde vai ter mais espaço, assim, pra gente para as pessoas ingressarem, para as pessoas aprenderem, para as pessoas evoluírem a O que tu tecnologia. quer, Acho que essa o que tu quer dizer parte é, tipo assim, o cara, operacional, tipo, tá num PPG de ciência e computação, fazendo um bagulho pra saúde que ajuda a resolver um problema do mundo real de previsão da doença XYZ e tal. É, tipo, nisso que tu quer isso dizer, aí. assim. Isso, pesquisando arquiteturas novas, pesquisando a transformação, a inovação na área da tecnologia. Não de fato sendo um operador da tecnologia, saca? Entendi. Hoje a gente é. A gente está num nível um pouco diferente da parte de operação da programação, de construção de sistemas, de tudo que a gente constrói, mas a gente ainda está muito inserido nisso. Então a gente entrega soluções com essas inovações que principalmente a academia tem trazido. Então acho que se eu fosse pensar num olhar estratégico e pensar até na longevidade da minha carreira, eu iria para uma parte, para uma pegada mais acadêmica, assim, de artigo, de estudo, de pesquisa, de proposição de inovação. Por quê? Porque eu acho que, como eu falei, hoje a gente tem muito dev a partir de pleno. E com IA generativa, tu vai conseguir fazer com que essas pessoas entreguem muito mais. Então o mercado ele vai ficando cada vez mais restrito, Sim, saca? tipo, quem A tá, demanda tá. vai E quem já enxugando. tá num nível bom Exato. melhora, mas gera-se um corte. Exato. Então, para quem tá começando, assim, eu acho que prosperar na carreira vai ser bem mais complicado, assim, daqui para frente, saca? Então, a minha dica pro eu do futuro, ou pro Luca de 17 anos, e o que eu seguiria, né, se eu começasse hoje, seria essa parte acadêmica, que é algo que eu jamais seguiria quando eu comecei lá 14, 15, porque, Ah, não, no final a sabe? gente deu a mesma dica, só que no final tu é pro cara ir pra fazer IC já durante a graduação pra depois seguir outra coisa, é a diferença do meu. Mas Aham. a gente deu o pontapé, a gente deu pro cara o mesmo, tá ligado? Então a gente se alinhou. É, viu só? O amor sempre Sempre vence, né? vence. Essa é E se minha. não venceu, não era amor. Exato. Era cilada. Já dizia o molejo. Não, cara, mas assim, tá, essa é a primeira dica. E tu me trouxe um insight bacana, eu não tinha parado pra pensar nisso, que é assim, realmente, como a entrada é cada vez mais difícil e aí a generativa, né, tá abrindo horizontes, eu também sinto essa coisa que a porta cada vez se fecha mais, meio que quem tá, quem tem experiência ali vai conseguindo desenvolver sua carreira, se você é planner pra sênior, sênior pra mais, isso, essa galera sempre vai ter demanda, só que a gente parte do princípio que se o cara tá no nível de sênior hoje, ele tem a base do fundamento, ele não tá full vibe coding e tudo mais, então, né, Exato. tem essa diferença. Então, acho que, cara, eu entendo o que tu quer dizer, acho que, parando pra analisar o que tu disse, acho que tu faz mais sentido do que a minha dica, sendo bem sincero. Na real, a dica que eu dei foi pra entrar na faculdade, então a gente deu a mesma dica. A gente deu Deu a mesma, mesmo. mas eu entendi o que tu quer dizer. Acho que o ponto focal da tua, acho que ele faz mais sentido sim, sabe? Só que se o cara não tiver saco pra ficar lendo o artigo e ele quiser mesmo assim tá no mercado profissional, sem ser o mercado acadêmico,
Porque quando a gente fala profissional, parece que o mercado acadêmico as pessoas não são profissionais, né? Tipo, é que nem aquele, tu trabalha ou tu só dá aula ou tu trabalha, tá? Tipo, pô, isso aí é vacilo fazer isso com as pessoas, né? Mas é que a gente tem essa nomenclatura, é acadêmico ou profissional. Não tô dizendo que quem é acadêmico não é profissional. Mas se o cara é tipo, mano, não quero ser acadêmico, o que tu faria? Tu acha que a minha dica faz sentido? Eu acho que faz, porém, eu acho que também nos próximos anos, assim, vai ficar uma coisa meio que beabá, assim, do mundo, sabe? Por exemplo, IA. Hoje já se discute até ter ensino de IA que nem a gente tinha em informática, Exato, mas eu saca? fico pensando, vai Mexer ensinar em o quê? Vai Excel. ensinar as crianças a fazer prompt? Exato, a usar, a operar, a usar os modelos, a instruir melhor o modelo porque elas querem pro dia a dia, porque isso vai estar inserido em tudo que é emprego, num curto prazo, saca? Tudo, principalmente operacional, quando a gente fala em operacional. Então, eu acho que vai acabar, assim, essa parte que hoje ela é muito bem estabelecida, assim, na faculdade, de, pô, vou codar, vai ser tudo desligado, vai ser off internet e tudo mais, sabe? Então, eu não sei se num curto isso não vai estar também dentro da academia na parte do ensino da base ali, sabe? Eu acho que a faculdade, assim, ela ajuda numa coisa muito massa, assim, eu até tive essa semana que passou agora esse papo com dos guris ali da Squad, que é na questão disciplinar, assim. Eu acho que tu tá na faculdade, tu tá fazendo um curso, te ajuda muito nessa disciplina do aprender. Esse é meu Pô, ponto, tu por aí aprender aquele tu tem a conceito, prova sabe? pra tu fazer lá, se internet ou no papel, sei lá, tu tá ali, é a prova. É a prova que tu sabe, tipo, tu tem que prestar contas, tu não é tão regrado, tipo, cara, tem gente que realmente consegue fazer um curso ali, estudar e fazer tudo bonitinho. Mas tem gente que precisa ter ali um professor te mandando, teu pai pagando o boleto da faculdade, se tu não rodar, você vai brigar com você. Tem gente que precisa disso, tá ligado? É, esse é o ponto, sabe? Só acho que são perfis e perfis, assim, eu acho que também vai ter galera muito ligada, assim, que não vai pra faculdade, vai sacar como utilizar as IAs, generativa, coisa para aprender também em casa, e vai aprender muito sobre a teoria, o básico, mas eu acho que é o caminho mais natural de aprender, assim, o embasamento de qualquer profissão, se a gente parar pra pensar, é a faculdade. É onde tu vai ter ali uma ementa, uma trilha, os conteúdos divididos, as coisas mais Uhum. estruturadas, né? Não que seja o único caminho, acho que longe disso, a gente tem N outros caminhos, né? A gente falou muito isso sobre no último episódio sobre a aprendizagem, né? Sim. Mas eu acho que é o caminho, assim, pro grande grupo, talvez seja o caminho da base, assim. Meu medo é essa entrada aí, porque ele falou, é uma porta em Black Friday, né? É uma multidão numa portinha que não sei se tá aceitando tantas pessoas assim, né? Exato, porque vagas que eu vejo por aí, claro que o meu algoritmo ele vai mostrar coisas pra mim, né? Que no caso são vagas de senioridade, enfim. Mas eu não vejo mais assim, empresa X com um programa de estágio e tipo desenvolvimento pra júnior. Eu não consigo, eu não vejo mais coisas assim, sabe? Isso me assusta um pouco. Não sei se isso tu tem esse mesmo Uhum. sentimento. Não, eu tenho o mesmo sentimento, assim, de que o mercado naturalmente vai enxugar, assim, né? Então, porque, bom, a gente falou bastante também no Yava vai roubar o nosso emprego lá, né? A gente comentou isso, mas a tendência é que o oba-oba, assim, de vaga e essa ideia de American Dream, assim, da TI, de, entre pra TI em 6 meses você ganhará R$ 18.000, que nem a gente via lá na Aham, pandemia, principalmente, vai acabar, assim, né? Logo, logo, pode ter pode certeza. crer. Tá, então te pergunto, qual que é a tua mensagem de commit? Cara, Eu tenho a minha já. Tenho. tem? Sugere aí, vamos ver. Graças a Deus eu não sou júnior nem estagiário em 2025. Fechou todas. Essa é a Fechou minha. todas, concordo. Eu dou. Não vou dizer assim, graças a Deus, que parece que a gente tá cagando e andando pros outros, né? Não, 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 mas é tipo Mas, assim, assim, eu fico é. feliz de não Isso. ter que lidar com essa É, situação, o graças a sabe? Deus que eu digo, tipo assim, é entendendo a complexidade e dificuldade que tá É. isso. Eu agradeço por não estar nas. Não que eu quero que os outros se ferrem. Não é louco, tá louco.
Mas, tipo assim, pô, eu tenho que pensar em mim, né? Então, é isso, tá ligado? Não, eu assino embaixo aí. Do git add, git commit, git É qualquer isso aí. coisa aí, O push, cara, merge, aprova um um cara que é PR. head ainda escreve Git e Git commit, essas coisas ou não? Não, porque eu Só Excel, né? tenho. Só Excel e PowerPoint, né? Não, eu tenho alias no meu git. Então eu faço git c e aí já a mensagem ele já dá o add e o commit no mesmo comando. Ah, viu? Eu. Aí sabe aquelas frases assim, ó, que todo mundo fala assim, ah, foi o fulano que disse, e ninguém faz a menor ideia se foi o fulano que disse, mas todo mundo diz que foi a Aham. pessoa. Eu tenho com a frase do Bill Gates, de que ele só contrata a pessoa preguiçosa Nossa. porque ela vai arrumar um tempo de fazer mais Isso aí é muito rápido. efeito Mandela, né, cara, tá ligado? Eu nem. Quando Nossa, eu vejo esse pai, ele muito, falou isso mesmo, total. mas isso aí é aquela coisa que a galera repete tanto, tá ligado? Eu já Aham. vi gente dizendo que era o Steve Jobs, já vi gente. Tá ligado? Já foi. Esse trem já foi, tá ligado? Na É. dúvida de com aquele grande empresário, Jordan Pacheco, eu dizia: contrate alguém preguiçoso, ele vai automatizar as suas tarefas. Isso é, agora, assim, ó, conforme os sábios do Mainbrain, Aham. pode roubar pra, vamos roubar pra nós essa frase. Pensadores modernos. Ah, Nossa, aí contemporâneos. sim. Aí sim, aí sim. Mas show de bola. A gente falou, né? Não, hoje nós vamos fazer um episódio mais curtinho, a gente tá se estendendo muito, mas é mais forte, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de cagar regra pra todo mundo e tal. Não, a gente não Senão a gente não consegue. tava aqui, né, cara? Exatamente. Tomado pelas olheiras. Hoje a gente tá. É 1h04 da manhã agora. A gente tá cansado. A gente tá. Mas não deixe o cansaço te vencer. Se estiver assistindo esse vídeo, escutando no Spotify, curte, comenta. A gente tem agora um pacto que é responder todos os comentários. Então a gente deu uma. A gente ficou lá, a gente até comentou, né? O filho de dois pais, que nenhum dos dois pais O cuidou, cachorro de 2 donos morreu de fome, tá ligado? morreu de fome. Mas agora a gente tem esse pacto aí que a gente ficou um pouco de remorso, né, do pessoal tá comentando e tal, contribuindo e a gente não tava engajando, então a gente tem um pacto pessoal aqui de que o primeiro que vê com certeza vai É responder. isso aí. E comentar com o outro, né? Pro outro É isso também aí. Mas já que tu tá falou, por dentro qual que foi a frase que tu falou do cansaço? Não deixe o do cansaço te vencer. cansaço. Isso. Eu digo mais, não deixe o cansaço te vencer, desista antes. Boa noite. Com essa eu vou até apagar a luz Fechou, aqui, ó. valeu, fechou, valeu. Nós. Valeu, aquele abraço.